O Power Scaling é amado por alguns e odiado pelo mundo. Desde os primórdios da internet sempre foi uma comunidade muito popular. E vale lembrar que Power Scaling não é só comparar personagens de obras diferentes, como Goku versus Saitama, mas qualquer comparação entre personagens, por exemplo discutir se o Madara venceria um Momoshiki é Power Scaling. Mas de uns anos pra cá, a parte que compara personagens de obras diferentes tem sido uma das comunidades mais odiadas da internet, e infelizmente tem vários motivos válidos para isso. O primeiro é que fora da bolha, Power Scaling é uma piada. Ninguém leva a sério os milhares de termos complicados como MFTL, LON2C, Outerversal, Boundless, Auxiliar, Speed Blitz, Debunk e Rebunk. Outro exemplo do porquê ninguém leva Power Scaling a sério é a parte dos cálculos. É realmente algo divertido mensurar o nível de algum feito com cálculos. Por exemplo, calcular o quão forte os socos do Star Platinum teriam que ser para manter no ar o rolo compressor que o Dio jogou no Jotaro. Mas o problema começa quando tratam uma estimativa como fato. Um bom exemplo disso são os cálculos baseados em pixels. Caso você não saiba, como na maioria das vezes não existem números oficiais, os debatedores usam a quantidade de pixels na imagem para saber distâncias e tamanhos. Por exemplo, se um personagem tem 1,70 e ocupar 10 pixels na imagem e uma estrutura ocupar 100 pixels, vão definir que essa estrutura tem 170 metros. Mas o problema é que isso não passa de uma estimativa, e qualquer número ou declaração oficial refuta o cálculo. Não adianta calcular que um Naruto é 300 vezes mais rápido que a velocidade da luz no MK1 baseado em um cálculo de pixels, sendo que mesmo estando no MK2, mais o modo sábio dos 6 caminhos, ele quase foi acertado por um golpe que é confirmado ter apenas velocidade da luz. E quando você aponta esse tipo de coisa, quem faz esses cálculos ainda diz que isso é uma incoerência da obra. Mas o fato é que não é a obra que tem que ser coerente com seus cálculos, mas sim os seus cálculos que têm que ser coerentes com a obra. Um exemplo de cálculo coerente com a obra é sobre o nível dos Zeus no modo Adamas. A obra dá todas as informações necessárias para o cálculo. Na forma Adamas, o Zeus poderia destruir todo o paraíso, e sabemos que o paraíso tem o tamanho do mundo dos vivos e tem até mesmo um céu estrelado. Então só basta pegar a energia necessária para destruir o nosso universo observável. Afinal, esse é o valor mínimo que pode ser dado, e então só basta dividir pelo tempo máximo que ele teria para realizar o feito, que são os 6 minutos de duração da forma Adamas. Então chegamos ao resultado de que o Zeus seria nível multigaláxia. Além de usar números e informações dadas pela obra, ainda é coerente, já que outros personagens também têm feitos semelhantes, como o Shiva, que é afirmado poder destruir o universo e criar um novo, e o Rajunks destruiu metade de Helheim. Outra coisa que faz os debatedores não serem levados a sério é que tudo que é conveniente é literal. Voltando ao exemplo de Naruto, você vai ver constantemente as pessoas usando databox para afirmar que certos jutsus têm velocidade da luz, e com base nisso elas vão fazer cálculos, ou dizer que a partir de certo arco os personagens já eram mais rápidos que a luz. Mas se você olhar o contexto, o Kishimoto na maioria das vezes que quer que os leitores considerem algo rápido, a técnica é descrita como tendo velocidade da luz nos databox. O Kirin tem velocidade da luz, o laser que o Madara dispara pela boca, assim como seus raios têm velocidade da luz. O jutsu de água que o Itachi usou contra o Kakashi no clássico tem velocidade da luz, e os ataques dos samurais também são ditos ter essa velocidade. Mesmo sendo óbvio que algo ter velocidade da luz não é literal e é só para engrandecer os jutsus. Segundo quem escala Naruto, os ataques de figurantes que foram bloqueados pelo Sasuke têm a mesma velocidade dos ataques feitos com Senjutsu Rikudo do Madara quando ele era Jinchuriki do 10 caudas. Se você leu os databox, você sabe que isso são só alguns dos vários exageros que o Kishimoto sempre faz, como dizer que a espada do Sasuke era indefensável, sendo que na prática o que mais aconteceu em Naruto atrás do flashback do balanço foi a espada do Sasuke ser bloqueada. E para deixar a comunidade ainda mais mal vista, tem as escalas ridículas e sem nexo, como o Gojo ter poder para destruir um universo, porque ele supostamente criaria um universo quando expande o seu domínio, ou o Shanks estar além da velocidade infinita porque ao mudar o futuro impedindo o ataque do Kid, ele supostamente teria provado que
que está além do fluxo linear do tempo. Já o segundo motivo do ódio contra o Power Scaling é que ele virou um câncer que destrói comunidades. O melhor exemplo disso é a comunidade SCP, que se trata de um site onde qualquer um pode criar um artigo, e sempre vai ter o tema de ser os registros de uma fundação que lida com seres e objetos sobrenaturais. Antes do Power Scaling entrar nessa comunidade, tinham várias histórias e criaturas criativas, mas depois do Power Scaling virou apenas um amontoado de seres que manipulam a realidade, são capazes de destruir multiversos infinitos, manipulam a narrativa, são o conceito da morte, ou destroem a narrativa. O que era inicialmente várias histórias de terror, como uma doença causada por fadas que fazia o infectado ter milhares de dentes crescendo no seu corpo, virou um multiverso com deuses ancestrais e uma árvore que é a própria realidade. O terceiro motivo é que fãs de Power Scaling não veem as obras que falam sobre, e só pegam os caras que viram alguém usando. Um bom exemplo disso é o Mineko. A maioria que usa as personagens para debates sequer jogou os jogos. Se você perguntar, eles não vão saber nada sobre a história, se duvidar nem vão saber que o Mineko é uma visual novel de mistério. No geral, obras que têm personagens fortes têm sua história e narrativa ignorados e as pessoas só saem pegando feito sem consumir a obra com o único propósito de ganhar debates. Demon King Daimao é horrível, mas você não vê ninguém falando sobre isso porque a única coisa que os supostos fãs do Oculto Sai sabem sobre a obra são os feitos do Oculto Sai, e a verdade é que sem nível de poder não sobra nada dessa obra. Personagens como Goku Sheno, Rajun, Jimori, Anti-Espiral, Simba, Rimuru, Anos, Madoka e Feterine sempre vão ser resumidos unicamente a seu poder, e obviamente alguém que é um grande fã dos personagens ou das obras não vai querer se misturar com que faz esse tipo de coisa. E o quarto motivo é que a comunidade é absurdamente tóxica, e o que não falta são relatos do quão tóxica é essa comunidade. Por exemplo, em um vídeo recente eu falei sobre como o Sukuna era subestimado porque falam que personagens como o Itadori teriam o nível do Sukuna com 15 dedos, e eu dei argumentos sobre o Sukuna com 3 dedos ser mais forte que todos os personagens de Jujutsu com exceção do Gojo, mas do absoluto nada. Um fã de Power Scaling mandou esse comentário de ódio gratuito, mostrando que ele nem viu o vídeo. Para fãs de Power Scaling, ter a palavra subestimado em um vídeo sobre um personagem que as pessoas consideram fraco já é motivo para zoar ou xingar uma pessoa. Mas o ápice que você pode ver é quando tem alguma discussão entre criadores de conteúdo, como esse post que está na tela, onde o motivo de todo esse deboche é uma discussão sobre a coerência da velocidade e do nível de poder destrutivo em Dragon Ball. Outro exemplo é o Karma Op, que é uma pessoa que tem um canal focado principalmente em Power Scaling, e ele já foi ameaçado de strike e processo por causa de uma discussão sobre Shumatsu no Valkyrie ser ou não universal, e não porque ele cometeu alguma difamação ou coisa parecida, mas sim porque o outro lado não conseguia contra-argumentar e não queria aceitar estar errado. E por mais que realmente exista muita gente que só quer ter uma discussão saudável e se divertir, é inegável que a maioria das discussões acaba sendo apenas uma disputa de ego. Todos esses fatores juntos, além de fazerem muita gente sair da comunidade de Power Scaling, também faz com que o ódio contra ela seja completamente válido. E eu não vou ser hipócrita, eu gosto muito de Power Scaling, mas a comunidade é insuportável.